Bora lá, meu povo. Mais 3 conceitozinhos aqui para a gente falar de função, que é domínio, contradomínio e imagem, tá? Vamos pegar essa definição e aqui, a partir dela, a gente explora um pouco mais. Domínio, contradomínio e imagem. Dada uma função f de a em b, então uma funçãozinha que está representada aqui, né? Lembrando que se ela está nesta ordem aqui, ó, a em b, os valores do x estão aqui e os valores do y vão ficar aqui, né? O conjunto A, né? Todos os elementos aqui, ó, do conjunto A, estão vendo? Se chama domínio. Ou seja, todos os elementos que estiverem aqui, eles pertencem ao domínio, ok? Ou seja, os valores de x, ó, são os valores do domínio, tá? Os valores que estão no A. O contradomínio, que também é representado por CD, cadê? Aqui não continuou. Dado uma função, o conjunto A chama-se D, domínio da função, e o conjunto B, faltou esse pedaço aqui que eu não li, pulei, né? E o conjunto B chama-se contradomínio. Todos os elementos que estão aqui, ó, todos os elementos que estão no B se chamam contradomínio. Beleza? Então, aqui, domínio e aqui, contradomínio. Todos os elementos, certo? E, para finalizar, nós temos aqui, ó, esta parte importante. Para cada x pertencente a A, o elemento y pertencente a B chama-se imagem. Então, vamos dizer que hajam outros elementos aqui, ó. Um elemento aqui e um outro elemento aqui, certo? Esses 3 elementos aqui, ó, vou colocar números aqui, tá? Aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3. O contradomínio vão ser os elementos 1, 2 e 3, certo? Todos os elementos que estão aqui no conjunto B. Esse é o contradomínio. E o que é a imagem? Ó, chama-se imagem de x pela função ou pelo valor assumido pela função f para x pertencente a A e o representamos por f de x. Ou seja, ó, vou até ler o que está aqui embaixo também, ó. O conjunto de todos os y assim obtidos é o chamado conjunto imagem da função f, tá? Então, o que significa isso? Os elementos que são correspondentes, ó, tá vendo que só o 2 é correspondente aqui, ó? O único que tem correspondente, o único valor aqui do contradomínio que possui correspondente é o 2. Este 2, ele vai ser a imagem, que é representado por IM. O IM, né, a imagem, é só aquele que possui correspondente, tá? Imagem, pelo seguinte, imagine que isso aqui fosse um espelho, né? Ó, aqui fosse um espelho e aqui... Não, aliás, aqui é um objeto, né? E aqui eu tenho o espelho. Esse 2, ele é a imagem desse elemento que está aqui. Por isso que a gente chama ele de imagem, tá? Usa isso aí para te ajudar. Imagem é só aquele que tem correspondente lá no x. Os outros não pertencem à imagem. Beleza? Então, ó, todos os valores de x, domínio. Todos os valores que podem ser, em algum momento, imagem, a gente chama de contradomínio. Esses aqui. Todos os possíveis valores que estiverem aqui no conjunto B. Eles podem vir a ser um y, né? E os correspondentes, eles são chamados, né? Aqueles que têm realmente um correspondente lá no x, são chamados de imagem.
Vamos pegar um exemplo agora aqui com o número. Vamos ver se vocês entenderam. Vou dar um minutinho para vocês escreverem, olharem aqui esta relação. Opa, aqui desalinhou um pouquinho, deixa eu arrumar ali. Arrumei. Ó, observe aqui e eu quero que você diga para mim quem é o domínio dessa função, quais são os elementos. Eu quero que você diga quais são os elementos do contradomínio e quero que você me diga quem são os elementos da imagem desta função que está representada nesse diagrama. Vai lá. Coloca no chat a resposta aí e a gente já confere. É isso aí, gente. Vamos enfrentando. Agora, na hora do mão na massa aí de vocês, ela é muito importante. Então, vamos lá. Domínio são os valores aqui de x que estão aqui no conjunto A. Então, vai ser o próprio conjunto A inteirinho, né? Nesse caso, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Confere? Os valores do contradomínio são os valores que estão aqui no conjunto B. É o conjunto B inteiro. E eu vou discriminar eles aqui, ó. Menos 8, menos 6, menos 4, menos 3, 0, 3 e 6. A imagem de uma função são aqueles valores que possuem correspondentes. Nesse caso, são esses aqui que estão recebendo a setinha. Né? Então, menos 6, menos 3, 0, 3 e 6. Ok? Muito bem. É isso aí, gente. Agora, mais um exemplo agora aqui. Peguei mais um termo aqui, né? Um exercicinho, né? E vamos ver se vocês conseguem interpretar essa linguagem matemática e resolver cada um deles aqui. Vamos lá. Mão na massa. Vou dar um tempo para vocês fazerem e a gente já confere. Então, vamos fazer. Primeiro aqui, esse símbolo aqui da letra A é o domínio, tá? Aquilo que representou aqui, ó, por domínio da função f. Simplesmente o domínio, tá? Então, o domínio aqui é o 2, o 3 e o 5, que são os valores de x que vão entrar nessa função. O B é o contradomínio. Contradomínio da função f. É assim que ele representou. Poderia colocar só o CD, tá? Contradomínio é o conjunto B inteirinho, que inclui o 0, o 2, o 4, 6, 8 e 10. O C é a imagem. Imagem da função f são só os elementos que possuem correspondência. Então, nesse caso aqui, 4, 6 e 10. 4, 6 e 10. Só aqueles que possuem correspondência. Vamos para a letra D. Na letra D, ele representou esse símbolo aqui matemático, ó. Então, aqui nós temos uma função, né, que é a função f. Esse símbolo aqui, nesse lugar onde está o 3, entra o x, tá? É o famoso f de x. E esse f de x, ele vai ser equivalente a um y. Então, aqui, ele falou assim, ó, qual é o correspondente de quando o x é 3? O x se relaciona com o 6. Entenderam? Vamos ver ali o E. O E, ele quer saber o F em função de 5. Se eu trocar o X por 5, aqui é o lugar do X, tá? Se eu trocar o X por 5, o resultado dele, ou a imagem dele, vai ser quanto? 10. Nesse caso, a gente não precisou fazer continha nenhuma, porque já estava o diagrama aqui com as setinhas todas ligadas. No F, que é esse aqui, ó, é o contrário. Ele quer saber o x quando o f de x for 4. F de x, gente, é a mesma coisa que y.
Ou seja, ele quer saber assim, qual é o x quando o y for 4? Onde que eu tenho y igual a 4 aqui, ó? Tá aqui. Ele quer saber qual é o correspondente, né? Qual é o x que corresponde a esse y. Portanto, nesse item aqui, a resposta será x igual a 2. Ok? Pronto. Finalizamos aí essa atividade em que a gente está falando de domínio, contradomínio e imagem. Show de bola? Facinho, né?